Boa noite. Boa noite, mentes ativas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô testando um fone novo aqui que eu não sei se tá dando certo. Me deem um joia, por favor. Senão eu coloco o antigo raiz de filmes. Vamos chegando. O bate-papo hoje é interessante, né? Cafeína. Bem-vinda, Valéria. Tá tudo bom, som? Legal. Obrigada. Demora, né? Que tem um delay pra eu ver as mensagens de vocês. Demora tipo uns 15 segundos. É bastante tempo, né? Tá. Eu não sei mais como mudou aqui as configurações do Instagram. Eu não sei mais colocar o título da live, mas não tem problema. Eu vou chamar aqui para conversar comigo hoje o Dr. Caio Bonadil, que é psiquiatra e médico do sono. Quem me acompanha há um tempo, com certeza já viu eu falando sobre o Caio, né? A gente é parceiro já há bastante tempo, parceiro de trabalho. Nossas áreas se complementam muito, né? Psiquiatria, sono, nutrição, bons hábitos. Então, a gente está sempre junto aqui. Deixa eu já chamar o Caio. Cadê? Chamei. Oi. Olá, tá tudo. Agora foi, agora foi. Tava travado aqui. Tava preto. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Nossa, vai ficar bem nessa cara os comentários, né? Será que eu desativo É, eles? Deixa a galera participar? Acho que não, né? Senão você vai que ficar manda. muito. Acho que não vai ficar muito confortável. Bom, vamos fazer o seguinte. Acho que vou desativar, né? O que você acha? Fica Você que ruim. manda, você que manda, você que manda. Dê o palpite de vocês aí, pessoal. Voltou. Bom, vou desativar aqui, porque senão vai atrapalhar mesmo. E É, aí, no melhor. final, eu volto com os comentários pra gente conversar, se tiver alguma dúvida, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, tá? Então, tenham paciência, aguardem até o final. Bom, melhorou. Beleza. Galera, sejam bem-vindos. Eu sei que tem gente chegando ainda, mas a gente vai começar aqui, senão atrapalha a vida de vocês aí. Hoje a gente vai conversar sobre dependência química à cafeína. É um dado bem importante que saiu aí recentemente. Mas, assim, além desse dado, porque a cafeína ela saiu no CID, né, que é um diagnóstico, digamos assim, de doenças, né, Caio? E classificação internacional de doenças, perdão. E isso é bem sério. Eu não sei se você já É. suspeitava, já tinha visto alguma coisa suspeita na sua prática clínica em relação ao uso da cafeína. Eu já vi bastante aqui, a gente pode comentar sobre esses casos hoje. E antes, só se apresenta rapidinho, Caio. Falei rapidinho de você, mas para quem não te conhece, Sim, sim. Bom, Caio Bonadil, meu nome. Obrigado, Flá, mais uma vez pelo convite. Já juntos aí. Mais projetos estão por vir também. Eu sou médico, psiquiatra. Fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo, depois fiz um R4 em Medicina do Sono no HC da USP, depois me especializei em distúrbios respiratórios do sono, também lá no INCOR, né, na USP, e criei este canal chamado Caio no Sono para divulgar essa paixão minha que é falar sobre sono e ensinar sono para os profissionais de saúde, né? Gente que cuida de gente. E a gente acaba atingindo o público leigo também, claro, porque a ideia é que todo mundo entenda.
Uhum. E falar sobre café me faz lembrar não só da vida pessoal, mas também do meu início da prática da psiquiatria, a- a- as residências médicas, né, de psiquiatria, principalmente na Santa Casa, a gente passa muito tempo no hospital e, e são pacientes muito graves. E eles tomam muito café, muito, 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 muito. E existe uma hipótese para isso, porque quando a gente tem as doenças mais graves, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, outras síndromes psicóticas, essas pessoas precisam usar medicações que bloqueiam dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado às produções psicóticas. E o café é um jeito dessas pessoas reporem, né, essa dopamina que a medicação vai lá e tira. Né? Assim como o cigarro. Né? Todos eles fumam muito e bebem muito Uhum. café. Então, Uhum. mas eu, não, eu comecei a ter uma noção de que isso entraria na classificação pelos próprios professores. Quando eu entrei na residência, já estava aquele burburinho, o DSM-5 vai sair. Eu estava no meio da residência, ó. DSM-5 vai sair e tal, e aí entrou umas coisas novas. Aí o pessoal já falava que o café tinha entrado numa parte lá que é assim, o DSM-5 ele ficou meio em cima do muro. Só Eles para uma é, pausa aqui, o que seria o sim. DSM para começar? O DSM é o nosso manual de diagnósticos em psiquiatria. Tá? É o que a gente usa como referência para fazer um diagnóstico X ou Y. Assim como tem a CID também tem sua parte lá da psiquiatria, mas ela engloba também as outras áreas da saúde. E aí o pessoal começou a falar, vai entrar, vai entrar. E quando saiu, a dependência de cafeína ela ficou numa parte lá meio em cima do muro, como eu estava falando, porque você vai ler o texto, não é que eles reconhecem, né, como uma dependência, mas eles criaram os critérios lá para alertar, para que aquela coisa, novos estudos precisam ser realizados para a gente chegar a alguma conclusão. Então, isso é o que tem lá na teoria, mas o que a gente vê na prática, sim, os dependentes de cafeína, as pessoas que têm dependência química de cafeína, existem, assim como existem os que abusam de cafeína. Todos nós aqui acho que um ou outro já abusou. Eu já abusei de cafeína para estudar, para treinar, sei lá. Mas aí até virar uma dependência, né? Você tem que ver isso de uma forma mais longitudinal. O próprio DSM utiliza um critério temporal que é de 12 meses. Uhum. Então, num período de 12 meses, né, eles, para cafeína especificamente, a pessoa tem que ter um desejo, né, persistente pela, pela substância, né, e tem que ter ela já tem que ter tido alguma tentativa de parar e não teve sucesso, tá? Tá. Tem que ter tido abstinência, sei lá, esqueceu algum dia de tomar café. Ou tentou parar e falou, esse dia eu não vou tomar nada. E aí ficou ansioso, ficou inquieto, ficou nervoso, irritado, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça, sintomas de gripe, né? Esse estudo que a gente estava trocando ideia aqui antes do New England, né, em 2020, sintomas de gripe. A pessoa tira abruptamente o café, tem coriza, tem congestão nasal. E aquela coisa de usar a substância apesar de saber do dano. Uhum. Então, o cara tem uma úlcera, o cara tem um aumento da frequência urinária, o cara sabe que vai ficar irritado, sabe que vai ficar ansioso, e mesmo assim ele continua usando. Basicamente, são esses os critérios que eles fazem esse highlight, assim, ó, isso aqui tem que ter, mas é num período de 12 meses. Uhum. Tá. E num período mais curto de tempo, tenho certeza que tem muita gente já com um pezinho aí É, nessa dependência, ou sim. que E não é porque o é menos do que 12 meses que a gente não vai tratar, né? Então, assim, vai fechar os olhos, né? Igual o exame é, bioquímico, né? Leitura de exame. Deixa eu esperar ficar ruim para começar a tratar, né? A parte é. sempre preventiva.
Eu fiz uma enquete aqui no Instagram, Kai, que foi muito interessante, né? Apesar de, claro, né, uma enquete aqui no Instagram não é um estudo clínico do cego randomizado, nada disso, mas é um dado curioso. Teve resposta aqui de mais de 1.200 pessoas. Vou contar aqui para vocês, mil e pessoal. duzentos Mais de Tá. 1.200 pessoas votaram. Então vamos lá. A primeira pergunta é: você gosta de café? 85% das pessoas votaram que sim, adoram café. E esse café consome puro ou não? Para minha felicidade, 76% das Puro. pessoas disseram que consome puro. Aí eu entrei um pouquinho mais a fundo. Você adoça esse café com açúcar ou com adoçante? 35% disseram que adoça. Você está muito alto ainda, hein, pessoal? Vocês que votaram aqui, que me acompanham, estou de olho. Você consome café todos os dias? 76% das pessoas disseram que consome todos os dias o café. Você já sentiu dor de cabeça quando ficou um dia sem consumir café? 45% disseram que sim. Apenas um dia sem usar café, já sentiu o bafo. Já sentiu algum outro efeito colateral usando o café, como arritmia, né, que é acelerar os batimentos cardíacos, algum tipo de tremor, aumento de ansiedade? 44% das pessoas já sentiram efeito desse tipo e 42% das pessoas já tiveram alguma alteração intestinal com o consumo de cafeína, né? Principalmente soltar intestino, causar alguma É. irritação aí no trato gastrointestinal. Isso aqui é bastante coisa, né? Se a gente for pensar, temos que colocar na balança aqui o que é o benefício, o malefício, se isso faz bem ou não. Então, é importante a gente bater esse papo hoje, né? Para alertar alguns pontos. O café é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Praticamente todos os países têm o café, a cafeína nas suas diversas modalidades. Eu estou falando café aqui, mas praticamente todos os países têm o café, a cafeína na sua cultura. É impressionante isso. Qualquer lugar do mundo que você vai tem um jeito de tomar café, né? E é muito difícil a gente mensurar qual é o dano que isso pode causar nas pessoas. Existe muita controvérsia. A partir de qual momento existe o dano ou não? É por isso que é difícil caracterizar a dependência. É mais fácil a gente caracterizar quando a gente olha para os casos extremos. Uhum. Tem casos que, bom, é óbvio que essa pessoa tem uma dependência à cafeína. Mas tem casos que não. Tem casos que não, né? Você vai falar que um sommelier de café é dependente de café? Você vai falar que Não, um sommelier de exatamente. vinho ou sommelier de cerveja, ele é dependente de álcool? Depende, alguns são, outros não, né? Uhum. Então é difícil, às vezes, essas caracterizações quando a gente pega uma substância com potencial de abuso ou dependência, e a gente pega substâncias lícitas, é difícil a gente fazer a caracterização da dependência química. Mesmo, às vezes até mesmo no álcool, quando o Uhum. quadro está se iniciando, né? É difícil, é difícil. São várias coisas que a gente tem que colocar na balança. E o café tem esse Uhum. aspecto cultural, Muito. É todo um né? ritual do café, É. né? Então, ritual, Tem- ritual. Eu não gostava de tomar café. Comecei a tomar café no cursinho. Era o café petróleo, né? Com açúcar. Nossa, Que não, assim, não tinha devia ser uma delícia. benefício nenhum, né? Para a saúde, Nenhum. nenhum aspecto. E aí depois Nossa. você vai descobrindo que tem um jeito mais gostoso de tomar café, menos nocivo para o seu estômago, né? Uhum. E o que você estava comentando da dificuldade de saber até que ponto faz bem, faz mal, tem muitos estudos, até a gente estava trocando antes de entrar aqui na live.
tem muitos estudos que falam sobre a cafeína. Faz bem ou mal, se prevenir o câncer ou não, causou algum tipo de irritação, inflamação, mas tem estudos com a cafeína nas mais variadas formas. Tem gente que usa É, chá, tem gente que usa só um concentrado, tem gente que usa o café, e cada substância é única. Né? O é, café, além da cafeína, ele tem outros compostos que podem ser interessantes para a saúde. Né? Tem um ácido clorogênico, tem fitoquímicos, polifenóis. Então, não dá para isolar. Né? A gente teria que isolar a cafeína para fazer um sim. estudo, né? Assim, e realmente dá um Sim, pouquinho mais de segurança. Então, tem esse fator também complicado. é. E, Caio, você quer complementar alguma coisa depois? Não, não, é isso mesmo, né? O que vai atuar mesmo no nosso sistema de recompensa, né? Todo aquele esquema da Uhum. dopamina, do prazer, da fissura, é de fato a cafeína, né? E aí Sim. teria que isolá-la de uma forma mais efetiva nesses estudos Uhum. para ver esse real efeito, né? Sim, se for um café já com açúcar junto, já muda completamente o cenário, né? Já É muda. mais viciante ainda. É, E, eu queria que você explicasse aqui pro pessoal como que a cafeína age no cérebro, o que ela faz, qual é a relação dela com a adenosina e o que é adenosina, o que rola? é. A estrutura química dela é muito semelhante à adenosina, né? Vamos do começo. Cada célula da gente é uma pequena fábrica, né? Então a gente tem, sei lá, bilhões de, nem sei quantas células tem no corpo. Uma vez eu vi isso, e esqueci. Mas são trilhões de células, são trilhões de pequenas fábricas que ficam trabalhando o dia inteiro. E, e toda fábrica produz um lixo que precisa ser, né, coletado, isso vai acumulando. O produto, um dos produtos de trabalho dessas fábricas, que são nossas células, é a adenosina, né? E ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E por motivos óbvios, esse acúmulo é maior no final do dia e início da noite, né? Um dos primeiros gatilhos para o início do nosso sono é o acúmulo da adenosina numa região do cérebro que se chama prosencéfalo basal. É uma região mais anterior aqui do cérebro, e a adenosina vai se acumular lá, vai se ligar a receptores específicos. Isso é quando ela faz essa ligação, existe uma conexão com o nosso hipotálamo, uma região lá do hipotálamo que se chama núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo, que vai iniciar o sono não REM. Então, depende desse input aí lá da adenosina. Aí o café vai lá e não deixa a adenosina atuar. Então, você fica mais estimulado. Além do que, no cérebro, ela aumenta, né, até de forma direta ou indireta, dependendo de onde você está analisando, neurotransmissores que são extremamente excitatórios, né? Dopamina, noradrenalina, adrenalina. Então, a cafeína é uma substância que é pró-vigília, que é pró-alerta, tá? Não é à toa que em pacientes mais predispostos a transtornos de ansiedade, mesmo doses super pequenas, ela pode desencadear uma crise de pânico, uma crise de ansiedade ou sintomas isolados de crise de pânico e de crise de ansiedade. Falta de Uhum. ar, taquicardia, palpitação, sudorese, formigamento, inquietação, nervosismo. Não necessariamente uma crise completa, mas sintomas isolados, né? É assim que Uhum. ela atua, né? O, todo o aspecto cultural do café, ele gira em torno da atuação da cafeína no cérebro. Uhum. Ninguém, você não senta numa cafeteria e fala assim, nossa, estou tomando meu café porque eu quero controlar o meu LDL. Não, a ideia que Sim, verdade.
A ideia que você tem do café é que, pô, é uma substância que vai te dar foco, né? Que vai melhorar a sua Uhum. atenção, que vai melhorar a sua produtividade, que vai ajudar você a estudar. Então, Uhum. todos esses efeitos, eles estão relacionados ao sistema nervoso central. Ninguém lembra do resto, né? Ninguém lembra do estômago, talvez do estômago um pouco mais, né? Porque o pessoal lembra da Um ou úlcera. outro. Entendeu? Um ou outro se Mas a pegar ideia, muito. mas o café é uma coisa milenar. As pessoas, todas as culturas praticamente têm essa ideia. A ideia do café é uma substância poderosa, que gera foco, que gera atenção, que gera produtividade. E de fato gera, né? É um A gente, nootrópico, realmente. sim, sim, de fato existe esse efeito. Agora, é aquela coisa, né, que a minha avó falava, e que todas as vós falam, né? A diferença é a dose, né? É a quantidade, como é que você usa isso, né? Uma coisa é você tomar, Uhum. você fazer um uso moderado, outra coisa é você fazer abuso. Vai até atrapalhar no seu foco e na sua produtividade se você fizer abuso, né? Uhum. Sim, tem que passar um pente muito fino nessa quantidade. É, E a gente vai falar um pouquinho mais sobre dosagem, descafeinado, mais pra frente, então, pessoal, aguarda, aguarda um pouquinho. Uma coisa que você falou sobre a gente tem a tendência a usar a cafeína para dar energia, né, quando está cansado. Mas é muito importante chamar a atenção de que a cafeína ela não dá mais energia. Ela disfarça o seu cansaço, dá uma sensação de energia, mas não, ela não dá energia. E são coisas completamente diferentes. Seu corpo ele vai continuar cansado, ele precisa desse descanso, mas a cafeína ela bloqueia isso. Então, por isso que você consegue continuar. Por isso que é interessante, às vezes, poxa, você tem que pegar a estrada à noite, e aí você vai tomar cafeína para você ficar mais esperto, usar em momentos realmente pontuais que você precisa. Mas a longo prazo, percebe que você está tampando só com a peneira. é, Se você está realmente cansado, às vezes está dormindo mal, tem uma bagunça aí todo do ritmo circadiano, é sedentário, come mal. E aí você fica cada vez mais dependente da cafeína. E o cérebro é, também ele vai se acostumando com esse receptor de adenosina. Não é isso que acontece? é. Sim, vai criando uma tolerância, né? Você vai Uhum. precisar de doses, isso tem mais a ver com o nosso sistema de recompensa, mas você vai precisar de doses cada vez maiores, né, de, de café para atingir o mesmo efeito. Eu fico um pouco preocupado com alguns stories, né, que eu vejo e tal, a galera ostentando o cafezão, o Red Bull, né, do lado do Uhum. computador. Toma cuidado, porque camufla. Eu já ouvi de vários pacientes isso que você está falando. Eu estou cansado, Caio. Eu estou cansado, mesmo tomando meio litro de café por dia, mesmo tomando 2 latas de Red Bull antes de trabalhar. Eu estou cansado. Então, o problema não é somente o café, mas toda uma rotina que o paciente monta durante o seu dia e durante a sua noite. Uhum. Essa coisa de tomar café para trabalhar, você precisar da substância para trabalhar, né, em todos os dias, isso não é normal, né? Uma hora a máquina vai pifar, porque você Uhum. não está percebendo, né? O jeito que você leva o teu dia a dia. É igual você praticar corrida de fone. Eu ouvi uma vez isso de um educador físico. Esse negócio, Uhum. você vai treinar para corrida, você tem que ter momentos do treino que você tem que estar sem fone, porque você tem que escutar o teu corpo, você tem que escutar o barulho que você faz no asfalto, Uhum. você tem que perceber se você está jogando o calcanhar mais para próximo do glúteo ou não, você tem que verificar a tua inclinação do tronco, porque quanto mais você inclina o tronco, menor contato você tem com o chão, menos impacto, menos sobrecarga para a articulação. O fone é uma distração. O café também é uma distração para vários sinais que o nosso corpo fica dando a todo momento ali, todo dia. E você vai lá e
pau, cafezão, você esquece, Uhum. né? É, exatamente. E se você é aquela pessoa que tem a sensação que só acorda quando toma café, é errado, né? O Caio já falou, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso também. Quando você só acorda, desperta, sai daquele modo zumbi que você acorda só quando toma café, isso é um indicativo bastante importante que você está usando o café para produzir cortisol. Isso a longo prazo, se você continuar dependendo do café para viver, para produzir, para ir trabalhar, para conseguir acordar, isso vai te fazer um mal terrível, tanto para a parte de digerir do sono, qualidade do sono e principalmente como você acorda. Porque pense só, de manhã é natural e na verdade é o ideal que a gente tenha uma elevação nos níveis de cortisol, principalmente ali entre 6 e 8 horas da manhã. É o cortisol que faz o corpo despertar. Isso é extremamente positivo. O cortisol tem que estar alto pela manhã. Só que as pessoas, como têm o hábito, às vezes, de usar muito café, né, a cafeína, nesse período da manhã também, o corpo, a longo prazo, ele vai parando de produzir naturalmente esse cortisol pela suprarrenal. E aí você fica dependente ainda mais dessa cafeína, principalmente se você consome várias vezes ao dia, próximo do horário de dormir. Porque lembrando aqui que o cortisol e melatonina são antagonistas. Aqui o Caio, médico do sono, vai poder falar melhor sobre isso. Mas aí você tem um É, prejuízo muito grande na qualidade do seu sono. Você tem prejuízo na qualidade do sono, não dormiu bem, como que você acorda? Acorda cansado. Quando acordou cansado, o que é a primeira coisa que você vai pensar em fazer? Atividade física? Não, a primeira coisa que você vai querer fazer é tomar café de novo. E aí você entra num ciclo. Né? Então, você tem que colocar realmente atenção em que você pode mudar de hábito saudável para você não ficar dependente. é. Né? Essa semana atendi três pacientes já vieram de outros colegas com diagnóstico de fadiga crônica da adrenal. E, Uhum. curiosamente, as três, consumo elevadíssimo de café. Né? E, lógico, a gente não sabe o que veio primeiro, né? Se foi o ovo, se foi a galinha. Esse consumo elevadíssimo de café, ele está associado a um quadro de estresse crônico muito mais complexo do que a gente imagina. Mas o cafezinho estava lá, né? Em excesso. Uhum. Em excesso. Uhum. 1 litro E, fácil. ah, é, daí para cima, né? Porque hoje em dia todo mundo, os privilegiados em casa, né? Eu, você, então, estou me considerando um privilegiado por trabalhar em casa. Essa galera tá trabalhando 12, 14, 16 horas. E o Uhum. café tá ali, em pelo menos 10 horas de dia de trabalho, o cafezinho tá ali. Né? Aí a conta Uhum. final fica altíssima. Fica, Altíssima. fica. E um outro sinal é para quem tem, às vezes, o despertar noturno ali em torno de 2, 3 horas da manhã. Pode ser um reflexo também desse uso de Pode. café ao longo do dia. Tem muita gente que fala isso, né, Caio? Nossa, sempre quando dá X horas da madrugada, eu olho no relógio. Primeiro que não era para olhar no celular, né? Que horas são, se acordar no É, meio da noite. Mas a pessoa olha é, e tá acordada. O é, cortisol tá bagunçado aí também. sim, e a gente aumenta o nível. Tem várias coisas que aumentam o nosso nível de alerta noturno, né? Isso acaba superficializando o sono, o aumento do índice de microdespertar. A gente não faz os ciclos do sono como deveriam ser feitos, né? E a pessoa fica superficializando o sono. Isso gera ansiedade noturna, que gera maior preocupação com o sono, que gera mais ansiedade no período diurno do dia seguinte, a pessoa fica mais cansada, e aí, para driblar esse cansaço, ela toma mais café, e aí ela entra na rodinha do hamster, né? Não consegue sair. Mas qualquer coisa que você faz nas 2, 3 horas que antecedem assim, ó, o teu horário habitual de dormir, que aumenta o nível de hiperalerta, de alerta, vai fragmentar o teu sono. Uhum. Café é um deles, né? A gente estava até discutindo esse negócio da meia-vida do café, né? Quanto tempo dura o café? Isso é muito, varia muito, né? Essa Uhum. revisão do New England que a gente estava discutindo,
Eles falam aí, dependendo do estudo, de 2 horas e meia a 4 horas e meia. Mas já vi Uhum. estudo falando de 6, de 8, de 12. Depende, né? Depende muito. O fato é o seguinte, o pico, né, de ação ele é rápido, né? Você Uhum. toma, em minutos ali você já percebe o efeito. É lógico que isso vai diminuindo um pouquinho à medida em que a pessoa vai criando tolerância, né? Às vezes ela perde um Sim. pouquinho parando, ela nem sente, né? Você tem que ficar tomando toda hora para não perder o efeito. Mas varia muito, né? Como a cafeína se comporta em cada pessoa. Uhum. Tem gente que Sim. você deve ter paciente assim, o cara toma um Nespresso antes de dormir, não acontece absolutamente nada, né, Ele dorme. com a pessoa. Mas nesses casos, Caio, mesmo que a pessoa tome cafeína, né, café ou algum chá que tenha cafeína, chá mate, chá verde, chá preto, tererê, chimarrão, ela dorme. Mas isso realmente não atrapalha o sono, não atrapalha. Não, atrapalha porque assim, eu estou falando de manifestações clínicas conscientes, né, que ela percebe ali. Mas Ah, sim. se a gente for Uhum. fazer um eletroencefalograma, a gente pode perceber sim aumento de microdespertar, e, a alteração da microarquitetura do sono. Isso Uhum. acontece. Isso acontece. Tá. Pessoal, vou repetir aqui então. Se você é aquela pessoa que toma café após as 4 horas da tarde ou à noite e fala, não tem problema, o café funciona para mim, eu durmo do mesmo jeito, atenção, né? Não é porque você dorme que isso não causou nenhum tipo de alteração no sono. E o que eu Pode vejo mudar muito na bastante. prática é que às vezes a pessoa percebe, mesmo ela tomando o café até as 4, às 3, às vezes ela percebe que o efeito da cafeína em si acabou, mas ela continua ansiosa. Eu já vi relato assim de paciente, né? E às vezes a pessoa tem que abolir mesmo o café do dia dela para ela não ficar ansiosa, né? Sim, tem muita gente realmente que o efeito pico passa ali no dia, minutos depois, um efeito mais se sente, né? Percebe um pouco mais, porém tem fadiga muitas vezes no dia seguinte, principalmente se consumiu cafeína 2, 3 dias É, seguidos. A cafeína tem um poder de vício muito rápido, né? 2 dias tem. que você consome seguido, 4 dias, o seu corpo já acostumou ali, os receptores de adenosina já estão É, super familiarizados com isso. Então, é. prestar atenção nisso. Eu, na prática clínica, sinceramente, eu vejo que as pessoas, essa cafeína aí tem uma vida muito maior do que 2, Eu também 4, 6 acho. horas. Eu também acho. 12 horas, para mim, acho que é o mais comum que eu costumo ver. Esse café tendo efeito ao longo do dia. Então, se vai tomar café, normalmente oriento ali em torno de umas 10 horas da manhã, uma xícara, e depois tentar evitar. Principalmente se são pessoas com qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, se faz uso de medicamento, transtorno de ansiedade, bipolaridade, é bem sério. Tenho relato de vários alunos e pacientes que, quando a gente fez realmente o desmame ou cortar por 7 dias essa cafeína, apresentou uma melhora gigantesca. E a pessoa sequer faz É, ideia que a cafeína pode causar ansiedade. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque tem gente que nunca parou para é, reparar. Não sabe que a cafeína tem é. esse poder, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com pessoas que já fazem algum tipo de tratamento, principalmente para transtornos psiquiátricos. A gente tem que tomar cuidado com interações medicamentosas. A cafeína, ela é metabolizada pelo fígado, depende lá do citocromo, P450. A gente precisa entender e colocar isso colocar isso na balança, né? Existem várias interações medicamentosas, anticoncepcional inibe metabolismo de cafeína, você acaba tendo um efeito mais prolongado da cafeína. Tem um caso emblemático, assim, eu estava no R1 da psiquiatria, no pronto-socorro. E aí chegou lá uma paciente de 22, 23 anos, num quadro de mania psicótica, né? Mania psicótica é um estado, né, psicopatológico, né, que a pessoa está com o discurso muito acelerado, o pensamento muito acelerado, tem delírios,
tem uma agitação motora importante, né? E ela, a gente teve que fazer a internação porque ela teve um quadro de agressividade em casa e ela foi uma internação breve e tal, e depois conversando com a paciente e com a família, a gente não conseguia entender por que que ela tinha descompensado. Porque era uma paciente que fazia, do nosso ambulatório, que fazia o tratamento direitinho. Já estava há anos estável, sem, assim, vida normal, estudando, fazendo faculdade, ok? E não conseguia entender porque, mas como assim? Não teve nada, não aconteceu nada. E aí aquela coisa, né, de você perguntar a mesma coisa de diversas formas até sair alguma coisa para conformar. E aí uma hora ela falou que por conta, né, do uso dos psicotrópicos, ela teve uma dificuldade de manter o peso, acabou ganhando peso ao longo do tempo e começou a tomar um chá para emagrecer. E Uhum. esse chá tinha uma quantidade muito alta de cafeína. E a gente sabe que a cafeína, em altas doses, ela aumenta a excreção renal de diversas drogas, né? Essa paciente ela usava um estabilizador de humor que as altas quantidades de café que ela estava consumindo estavam fazendo com que essa concentração desse estabilizador de humor caísse praticamente a zero, né? E a gente às vezes vai, o paciente às vezes não tem a menor ideia, né, que isso pode acontecer, né? Uhum. Porque tem toda aquela coisa cultural, café porque é natural, porque é chá porque é natural. Não, você tem que saber o que você está tomando. E aí o esquema lá era acho que um litro e meio, 2 litros de chá, desse chá aí por dia. É. E agora, isso é um caso extremo, mas já vi casos não só da área da psiquiatria, mas da área clínica. O paciente chega com taquicardizando no pronto-socorro, né? Você faz o eletro, tá... Acho que vai infartar. Exato. Então, arritmias, né? Cafeína pode aumentar o intervalo QT, né? Que é um parâmetro lá do eletrocardiograma. Então, não é uma substância completamente isenta de efeitos colaterais, né? Uma dose que é Uhum. alta para mim pode não ser alta para você, então a gente tem que tomar cuidado, né? Você E fica as tranquilo interações com café? medicamentosas, né? Interação até com outras substâncias, com álcool, com nicotina. Nicotina Uhum. diminui muito a meia-vida do café, né? Então, cafezinho e cigarro ali toda hora, né? Porque além de ter o hábito, o aspecto social, tem essa coisa química, né? A nicotina vai diminuir a meia-vida do café, você toma mais café, aí você fuma mais cigarro, vira uma, Aí fuma, bebe, fuma tem bebe. criamento de hábitos ruins. Exato. Aí, Vixe Maria, É, aí danou-se. Isso, essa particularidade, individualidade bioquímica da cafeína, ela é gritante, ela faz muita diferença. Você fica bem, né? Com uma xícara de café, duas, eu muito tranquilo. tomo umas 3 de expresso por Uhum. dia, ou eu tomo uma de chá de manhã, mas aí eu faço o meu coado, né? Uhum. É Tá. isso. Mais do que isso, eu fico insuportável. Não, eu não, Mas não fale com você, tá? mais que isso eu fico azedo, assim, eu já sou meio azedo, já, mas mais do que isso eu já fico meio azedo, assim. Poxa, aí Então não dá, Caio. então Ah. eu evito, assim, mais do que isso eu evito. E assim, eu tenho muito, acima disso, eu tenho muito efeito gastrointestinal, eu não paro de fazer xixi, e aí fica insuportável, né? Você não consegue trabalhar, né? E, e o café eu evito. Eu gosto muito de expresso, mas eu tenho gostado mais do coado. Eu acho Uhum. mais gostoso, eu acho menos forte para mim, com menos efeito no meu corpo. Não sei se isso é placebo ou não, mas eu Uhum. me sinto muito melhor se eu tomo um coado de manhã e no resto do dia eu não tomo mais nada. Uhum. Boa, boa. É bem particular, né? O Caio está comentando
como ele costuma usar o café. A gente tá falando café, mas tudo que tem cafeína, tá, pessoal? Que café é o mais comum. Eu já tenho uma tolerância muito, muito baixa. Nunca tomei café na vida até os 27, 28 anos. De repente, experimentei um pouquinho. E eu realmente não sabia que, na época, que o café podia ter esses efeitos que a gente está conversando aqui. E foi um dia que eu fiquei muito mal. Falei, cara, o que está acontecendo? Eu tava meio chorosa, tipo, achando que alguma coisa ia acontecer, aquele aperto no peito. Não fazia a menor ideia. Até que uma outra vez eu consumi, aí na terceira que eu, nossa, fui fazer um link. Eu realmente não sabia. Então, é sério, parem para pensar, poxa, como é que será que é a sua tolerância? Além disso, agora hoje eu já sei fazer o meu manejo de café adequado, sei a dosagem, quantas vezes na semana ou no mês eu consumo, porque não é nem toda semana. Porque se eu passo um pouquinho da dosagem, eu sou a pessoa que sinto muita ansiedade, eu tenho tremor nas extremidades, assim, a mão dá uma sensação meio de névoa mesmo, assim, que não está muito no momento presente. Então, pensa só, isso numa pessoa que é pouco tolerante à cafeína e já tem um transtorno psiquiátrico, que tem crise de pânico, a pessoa começa a ter essa ansiedadezinha, ela já fala, nossa, eu vou entrar em pânico aqui de novo. Vou ter alguma crise de ansiedade. Pode ser um gatilho gigante, né? Já vi direto, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, induzido por cafeína, não só presente no café, mas energético, né? Quantas vezes já ouvi de pacientes que chegam no consultório desesperados porque tiveram crise de pânico na balada. Né? Já perdi a conta, Né? Sensação, né? Energético tem. Tem muita cafeína. Opa. Tem muita cafeína, tem taurina, tem açúcar e as pessoas ainda misturam com álcool. Bens a Deus. Um litro de energético tem 300, estava até lendo aqui no artigo, tem uma tabelinha, né? Depois a gente pode falar, para as pessoas terem uma ideia, né? Mas um litro de energético tem 320 miligramas de cafeína. Esse artigo de revisão do New England, ele fala uso moderado até 400 miligramas de cafeína. Eu e você, a gente já chegou num consenso que isso aí é muito. Então, talvez isso seja o padrão americano, o padrão... quem toma café... O americano toma café de um jeito muito esquisito, né? Primeiro porque eles pegam um café aguado pra caramba e num potão desse tamanho. Alemão é assim também. Agora, inglês é assim. Agora, Itália, Espanha, Brasil, é a gente que sabe tomar café, né? Que é um cafezinho, né? Moderado, né? Tranquilo, coado, xícarazinha e tal. Agora, esses caras tagalada de café, né? E é muito, 320 miligramas de cafeína é muito. E o álcool vai potencializar, né? O primeiro efeito do álcool é euforia, é desinibição, que é a hora que a cafeína tá agindo também, né? Então, uma coisa vai potencializar a outra, né? Isso acontece com o café também, né? O pico ali da cafeína, às vezes 15 minutos depois, no máximo 30, mas dificilmente chega nisso, tem uma euforia. E para as pessoas que estão realmente dependentes dessa cafeína e que não estão cuidando dos outros hábitos de vida, logo depois acontece, né, aquela queda mesmo do efeito da cafeína. Acaba a euforia, acaba o bom humor, o bem-estar que a cafeína trouxe. E logo depois você fica o quê? Irritado. Ou deprimido. Deprimido, dificuldade de foco. Isso é bastante frequente também, né? A gente tem uma mania. Voltou. Voltei. A gente tem uma mania, às vezes, de pensar que a gente tem que estimular o cérebro o tempo todo para produzir bem. Né? Não, tem que estimular. Mas, na verdade, muitas vezes, a gente não está precisando estimular mais. A gente está precisando relaxar mais o cérebro. Isso. Porque já é muita informação, muita atividade, é muito café. É estímulo para tudo quanto é lado.
Então, às vezes, Não, dificuldade de foco, de memória, é simplesmente que você precisa ter um off ali, né? Um momento é, de pausa, estimular muito mais o GABA, que é o nosso neurotransmissor inibitório, é, relaxar, do que ficar aí querendo mais dopamina, adrenalina com a cafeína. Ontem eu entrei na minha terapia, né? Online, né? Essa bosta desse vírus não tá deixando eu ver meu terapeuta. E aí entrei assim, aí ele falou, nossa, você tá com uma cara boa, você tá bem hoje, né? Eu falei, pô, eu tô. Sabe o que eu fiz antes? Eu fiquei uma hora sem fazer nada. Nada. Porque é o dia inteiro, né? Uma reunião atrás da outra. Pá, 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 pá. A hora que você Uhum. vê, são 10 da noite, cara. Que é o horário que você gosta. Eu estava até lendo um artigo de um psicólogo esses dias. É tanta coisa seguida da outra e nada você tem controle, né? Você não aproveita nada. A hora que você Uhum. chega 10 horas da noite, você acaba tudo que você tem que fazer, você quer ter um certo controle, né? Você quer ter um certo prazer, né? Aí você pega o celular, você toma café, você toma cerveja, você toma vinho. É por isso que as pessoas estão enlouquecendo. A gente precisa, às vezes, um estímulo, é isso que você falou, não é ficar tomando café excessivamente, é simplesmente não dar estímulo para Uhum. os neurônios se refazerem aí algumas sinapses, né? É, a gente está ficando viciada em dopamina. É o tempo todo estimular e o pessoal do Instagram sabe muito bem disso. Por isso que É, deixa a gente viciado com coisa o tempo todo. É isso aí, exatamente. pega, gente. É, Certo. Deixa eu só olhar aqui alguns pontos. Tem pontos positivos da cafeína também, tá? Quem chegou sim. agora não fique assustado, falando, caramba, estão demonizando o meu cafezinho. Não, a gente só está realmente alertando. Mas tem muita coisa boa. O ritual do café é algo muito legal, né? Assim, de você escolher um grão de café. Uma coisa, isso, assim, opinião minha particular, eu acho que as pessoas que adoram café, né? Se essa pessoa puxa, ama café. Procure estudar um pouco mais sobre essa coisa que você consome todos os dias, né? Assim, uma boa cafeteira, um grão de café legal, né? Você saber do que é feito, o que tem nesse grão de café. Vai um pouquinho mais a fundo. Eu acho que isso é curioso, vai fazer muito bem para você saber realmente o que você está usando. Né? Isso daí é palpite meu. E na minha prática clínica, o que eu vejo e o que a gente consegue assim, com muita conversa, colocar em prática realmente é usar a cafeína num período, assim, são doses, usar a cafeína num momento adequado. Eu, particularmente na minha prática clínica, até mesmo eu trabalho bastante com curseiros, pessoal de alta performance mental, falo, nossa, como você não vai deixar o café todos os dias? Costumo não deixar. Porque usar o café de forma aguda, consciente, você vai colher muito mais benefícios do que É, fazer o uso crônico da cafeína. Aí ele pode sim ajudar na cognição, né, melhora de foco, né, você realmente centrar ali. Poxa, muito bacana. O café também pode ajudar na parte de melhora de resistência insulínica, isso é muito positivo, né? Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, prevenção de diabetes, ajudar a regular sim, o açúcar do sangue, né, falando no português mais fácil. Tem vários estudos também relacionando a cafeína com uma ajuda aí por parte do emagrecimento, porque ativa alguns receptores também que ajudam na quebra de gordura, o que é legal. Que mais? Também tem efeito ergogênico, por isso que muitos atletas usam a cafeína para melhorar a performance física. Ok, tem que ter uma dose segura aí para não pegar em doping, né? Mas tem um efeito que pode ser legal, ajudar a reduzir o processo de estresse oxidativo. E é isso muito legal. Se você diminuir o estresse oxidativo, previne doenças, né? Está relacionado à diminuição, né? Prevenção de casos de cirrose, de Parkinson, de alguns tipos de cânceres. Mas tudo se for usado na dose correta para você. Aí você tem que sim. realmente fazer o teste, descobrir. Eu e o Caio, que a gente, né, na prática clínica, a gente vê que recomendar 300, 400 gramas de cafeína como dose segura todos os dias é muita coisa. Né? Eu Eu acho que uma acho dose segura, muito. 50, 100 no máximo miligramas de cafeína. É.
uma xícarazinha de espresso que são 30 ml, né? Tem mais ou menos, aqui eu estava lendo a tabela aqui do artigo, são 63 miligramas de Uhum. cafeína, né? Então, 3 xícaras são quase 200, né? Já é, para algumas Uhum. pessoas, já é um baita, baita estímulo, né? Uma lata Uhum. de Coca-Cola, 32 miligramas. Uma lata de energético, 80 miligramas, né? Agora, cápsula de cafeínas, já vi de 100, já vi de 200 miligramas, Uhum. né? Já tive muito paciente em consultório que treina à noite e usa cápsula pré-treino, só vai dormir 3 da manhã, porque além do estímulo que você tem no treino noturno, você tem a cafeína que ainda está atuando. Uhum. E agora, a pessoa que é dependente mesmo, que eu vejo, Flá, é que passa muito tempo, né, do dia buscando a substância, produzindo a bebida, ou já se programa, né, para ir com a tua garrafona de café aonde você está, a garrafona está, e aí aquilo Uhum. tem que durar o dia inteiro, né? Já peguei situações que de fato a gente teve que fazer um desmame, né? Uma redução Uhum. gradual até para você evitar esses efeitos de abstinência e tratar tudo que vem junto, né? Esse estresse crônico, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de sono. Não costuma vir sozinha essa dependência de Não, cafeína. É não um vem. combozinho ali. Nenhuma dependência, qualquer substância com potencial de abuso e dependência, isso não vem sozinho. Não vem sozinho, de forma alguma. Ah. E a cafeína, ela também, ela aumenta, né, a produção de catecolaminas, que a gente conversou, de adrenalina, noradrenalina. E isso deixa o corpo num estado de alerta constante, se você faz um uso crônico. E deixar o corpo num estado de alerta constante é muito ruim para o sistema imunológico. Acho muito importante falar sobre isso. Aí você Ainda deixa o mais seu sistema agora. imunológico, ainda mais agora, vivendo uma pandemia. Né? Você deixa o sistema imunológico sempre em alerta, É. ativado. Aí chega um momento que ele acaba perdendo a sensibilidade dele de reconhecer o que ele precisa combater, o que não precisa combater. Então, um dos efeitos colaterais, digamos assim, de deixar o sistema imunológico sempre em alerta predispor aí um super gatilho para doenças autoimunes, né, aumento de inflamação, o estresse crônico, e aí a gente entra novamente numa bola de neve. Então, bastante atenção em relação a isso também. Sim, com certeza, com certeza. Uhum. Eu queria comentar rapidinho aqui sobre o uso de descafeinados. Eu acho que algumas pessoas devem estar, né, falando, então já que vamos usar Só vou tomar o descafeinado para o descafeinado. resto da vida. É, a cafeína tem alguns métodos diferentes de extração dessa cafeína para fazer o descafeinado. Primeiro ponto para chamar atenção é que o descafeinado ele não é 100% sem cafeína. Ele não tem zero cafeína ali. Dependendo do descafeinado, pode ter 2, 6 miligramas, que já é uma quantidade muito inferior, mas ainda tem. Então, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela ainda pode sentir alguma agitação com o descafeinado. E o descafeinado, ele tem alguns métodos diferentes de extração. Tem o método que é com solvente, com água ou gás carbônico. Método com solvente, preste muita atenção, não é bom de consumir, porque eles usam solventes químicos, pode usar acetona, álcool, e isso não desprende totalmente do grão depois. Então, em termos de nutrição assim, funcional, não é um descafeinado bom para usar. O melhor tipo é o descafeinado por água. E aí usa água e pressão para soltar essa cafeína e ter um grão descafeinado. Até acho que não comentei aqui, mas a cafeína no grão de café ela é um sistema de defesa também. Por isso que Progrão. varia muito de grão, de tipo de colheita, se é um lugar muito saudável, digamos assim, para o grão de café crescer, ele não vai precisar ativar tanto cafeína.
ter essa defesa do grão. Então, varia bastante mesmo de um grão para o outro, tipo de torra e por aí vai. Principalmente aqui, perdão. E por último, também tem a extração descafeinada por gás carbônico, mas que daí é bem difícil de encontrar aqui no Brasil. Fora é mais fácil. Algumas marcas, para quem está pensando aí de testar o descafeinado alguns dias. Orfeu, acho bem legal o descafeinado deles. Também tem como chama outro com o Otávio, é bacana. Astro. Agora, cápsulas de Nespresso, até os descafeinado, eu não encontrei informações assim bem claras. Não diz qual o método de extração. E, sinceramente, eu acho que quando não tem informação clara, desconfia ou não usa. É a mesma coisa com suplemento alimentar. Se não tem a lista de ingredientes na minha cara ali, tá escondendo demais, é porque algo bom não tem. Então, desconfie. E faça um teste, né? Você pode ser que com cafeína fique legal para você usar eventualmente. E tem como descobrir a sua tolerância individual à cafeína, pode ser em forma de testes, mas também existem alguns exames genéticos que você pode fazer para ver como é que é a sua metabolização à cafeína, como que é a sua fonte, né, que é uma enzima também que degrada aí a noradrenalina, adrenalina, porque se ela for mais rápida, isso vai mudar, né? De pessoa para pessoa. Até acabar a bateria do teu fone. Acabou. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Ah. Então tem esses testes genéticos que dá para fazer, mas assim, você não precisa fazer um teste. Mas na prática é difícil, né? Você ficar fazendo o teste genético, né? Não tem muito sentido, né? E são caros, né? Assim, quem quiser fazer, faz, mas você pode testar. Né? O que eu oriento assim, para as pessoas, assim, do que a gente está conversando. Se você já sentiu algum desses sintomas, eu acho muito legal ficar 7 dias sem cafeína. É o que eu costumo recomendar. Nesse período de tempo, o seu corpo já renovou completamente, né? Já desensibilizou. E aí, depois desse tempo, você volta a fazer um consumo mais consciente, usar para momentos específicos, usar um dia, 2 dias, mas não mais do que isso seguido, usar em dias alternados. Isso principalmente para quem tem transtornos aí de ansiedade, problema com sono. Coloque em prática, não ache que isso não é com você. Porque tem muita gente, quando eu começo a falar sobre isso, de uso de cafeína, reduzir, fazer o desmame, fazer o detox por uns dias, finge que não é com ele porque ama café. Quem ama café odeia quando eu começo a falar isso. Mas é a realidade. E a gente não tá aqui para falar o que você quer ouvir, não. Mas o que vai realmente ajudar. Então... Esses sintomas de abstinência, eles têm um pico muito alto, assim, de 1 a 2 dias, né, que você tira. No segundo dia, a pessoa ainda está subindo pelas paredes. Normalmente Desculpa. Lá pelo 7º, 9º dia sem café, o negócio já fica mais regularizado. Sim. Depende muito, mas é possível, viu? Eu tive uma aluna que a cafeína dela era de Coca-Cola. Coca-Cola, né? Refrigerantes à base de cola, que tem um concentrado aí a mais. E ela tomava mais de 3 litros por dia. Nossa. Ela foi uma pessoa que o efeito desse desbame de tirar tanto a cafeína quanto o açúcar, daí no caso dela, até o 4º dia ela ainda estava com efeitos assim maiores de dor de cabeça, fadiga. Mas passou o 5º dia, pararam todos os sintomas e ela que tinha insônia há muitos anos parou. Né? Esse foi o grande virada para ela. Então, poxa, vale a pena você fazer o teste. E tem que incluir, quem atende tem que incluir essa pergunta. Você bebe café, você toma Coca-Cola, você toma, sei lá, pré-treino, energético. A gente esquece. Essa pergunta tem que estar na anamnese.
na Uhum. entrevista. Sim, sim. E, bom, eu gosto de fazer assim, né, na prática clínica, para quem quiser testar, sempre rotacionando o uso de café, não usar todos os dias. Se for usar, fazer um limite aí de uma xícara por dia, de preferência em torno lá das 10 horas da manhã, principalmente se for uma pessoa que tem um estresse crônico, dificuldade com sono. Isso, esse começo, você conseguir limitar isso já vai te ajudar bastante. E observar sempre sua tolerância. Cada corpo é um e realmente tem gente que fazer exclusão, pelo menos por um período de tempo inicial, enquanto ajeita outras coisas, é realmente bem importante e faz diferença na vida das pessoas. E reforçando aqui, que a gente já falou, mas que eu acho fundamental, pessoas que fazem uso de antidepressivos, ansiosas, transtornos de humor, bipolaridade, pânico, por favor, testem ficar uma semana sem nada de cafeína, né? Não, assim, vale muito a pena. Tá? Com E certeza, com certeza. tem algumas técnicas que dá até para ajudar a amenizar os efeitos colaterais dessa retirada de cafeína. Você pode fazer o desmame ou simplesmente a partir de amanhã eu vou ficar 7 dias sem consumir. A L-teanina, que é um composto do chá verde, é bem legal, assim. Até se você quiser começar a desapegar do café, você pode trocar por chá verde, porque ele tem cafeína, mas numa quantidade menor, e tem a L-teanina, que ameniza os efeitos colaterais da cafeína. Então, consegue fazer um equilíbrio melhor até você conseguir desapegar. Ou até daí na parte de suplementação mesmo. Usar uma complementação de L-teanina, enquanto retira o café, para não sofrer muito de efeitos colaterais também. Um magnésio treonato pode ser interessante também para ajudar nesses efeitos colaterais. Depois ver que às vezes o uso de adaptógenos para ajudar na modulação de cortisol, né? O uso de adaptógenos e mudar os hábitos, né? Isso daí também vai ajudar. Porque se você só cortar cafeína e o resto continuar tudo igual, é provável que seus efeitos colaterais sejam mais severos. É, Uhum. tem que tratar de forma mais holística, né? Sim, beleza. Bom, acho que deixa eu desativar aqui, ó. Quer dizer, voltar a galera. Ver se a gente esqueceu de alguma questão. Mas acho que não, né? A gente abrangeu tudo em relação à cafeína, o que é seguro, em relação a doenças, falando da parte positiva e também da não tão legal assim. E só para reforçar, a gente não está demonizando o uso do café, não, mas trazendo consciência para os efeitos colaterais, que às vezes você não sabe que é da cafeína, tá bom? Se E você souber usar, pode ser é importante. importante cada um perceber, né? A partir de qual dose, a partir de qual momento você começa a ter taquicardia, Uhum. palpitação, ficar ansioso, ficar irritado. É importante a gente ter esse autoconhecimento também. Sim, faça um teste, né? Então, melhor do que exames é você, né? Você sempre vai ser a melhor Isso. pessoa para saber o que funciona, o que não funciona. E você não precisa nem marcar um profissional de saúde para começar a fazer isso, para começar a observar os sinais do seu corpo, né? Quanto mais observação você tiver em relação aos sinais, melhor vai ser. Até para você conversar com um profissional depois, né? Exatamente. Exatamente. Travou O aí, João. café, você não Agora. pode servir de muleta. Cafeína, que eu sempre falo. Se você não dorme bem, não cuida da alimentação, tem alimentação cheia de industrializado, de açúcar, não água, é sedentário. Como que vai fazer? Né? Vai usar o café achando que, nossa, é um super-homem, vai solucionar todos os problemas da sua vida e dá ruim. Dá bem. Tem gente pedindo o estudo do New England, depois você compara. Foi cortar um pouquinho o estudo? Tem, tem gente que está pedindo, aí eu vi alguém pedindo, algumas pessoas pedindo.
Acho que dá Sim, pra, sei lá, fazer um stories, alguma coisa, né? eu vou colocar a foto do estudo então, porque não dá para colocar arrasta É, para cima quando é PDF. Mas eu vou postar é. sim. E eu quero só fazer um convite antes de Até você. porque ele foi aberto pelo Sci-Hub, né? Então, Ah, esse ups. PDF é ilegal. Ops, não vai dar, né? Mas eu coloco ali para quem quiser buscar o artigo depois. É muito interessante. E galera que está aqui, que gosta de assunto de saúde mental, saúde cerebral, lembrando vocês que a partir do dia 6 da semana que vem, terça-feira, começa a imersão Ative Sua Mente, que é um mini curso online gratuito que vai rolar aqui no Insta comigo, dia 6, 7, 8 e 9 de abril, às 8 e 8 da manhã. E depois no dia 11, que é domingo, às 7 horas da noite. Venham, né, Caio? Isso aí, Fala, isso tem aí. que ver. Compareçam, compareçam. Comparei, então. Então tá bom, obrigada, viu, Caio, mais uma vez pelo bate-papo. Acho que é a Valeu. quinta live que a gente faz juntos aqui no Fala que eu discuto. Por aí, né? Acho que é isso aí, é. Por A gente aí, já falou por de aí. melatonina, de sono, de Venvance, Ritalina, nootrópicos. Então, vocês podem procurar ali no Tá IGTV que tem um tudo no monte de coisa. IGTV. Tá tudo lá. E acompanhem o Caio no sono. E o Dormicast também. Isso aí, isso aí. Acompanhe, Caio no Sono, tem muita informação lá também. Em breve, novos eventos por lá. A gente sempre divulga. Fiquem atentos. Valeu. Valeu, Caio. Obrigadão. Valeu, Flá. Boa Páscoa. Para você também. Obrigada, galera que acompanhou. Espero vocês a partir da semana que vem, hein? Sejam confiáveis a vocês mesmos. Vocês fizeram um compromisso quando fizeram a inscrição. Quero ver até o fim. E Valeu. juízo no café, hein? Beijão. Juízo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Cai no som. Oh, meu Deus, gente. Até esqueci aqui, ó. Depois vão lá no último post que eu coloquei sobre a live da cafeína. Comenta lá o que você aprendeu nessa live. Vou ficar feliz em saber como a gente te ajudou. Tchau, boa noite. Boa higiene do sono, né? Já para começar, 8 horas da noite.